Bem-vindos a mais um podcast Conexão com Irlan Mello, aqui na Rede Super. E hoje nós estamos tendo a honra de receber o pastor Anderson Teixeira, pastor empresário, tem uma história de vida maravilhosa. Amém. Pastor, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, né? Para mim é um prazer sempre falar do que Deus, né, faz na vida daqueles que o temem. Então eu tenho que agradecer essa oportunidade aí e a gente vai conversar muito hoje. Pastor, sempre aqui quando a gente está fazendo o nosso programa, a gente pede para que as pessoas que estejam vindo, né, fala um pouquinho da sua história de vida. Você nasceu num lar evangélico? Não? Como é que foi a sua história até conhecer Jesus? Eu conheci Jesus muito tarde, né? Eu fui batizado com 30 anos. Certo. Mas eu converti com 42. Eu batizei primeiro, certo. Depois eu converti. E eu tive uma vida... meus pais nunca foram cristãos, e uma família que sempre tinha os princípios, mas os princípios cristãos eles não tinham. Então, eu fui criado mais ou menos assim. Homem para ser homem, tem que trabalhar muito, ser honesto, beber e ter mulher. Oh. Meu pai me criou assim. Uhum. Então, você pode imaginar como que eu fui para um casamento, né? E uma visão totalmente distorcida. E que eu falo muito assim, quando você vai casar, você tem que ver a família, né, o marido e a esposa tem que ver a família um do outro, porque você traz coisas da história né, dos seus pais. E aquilo, quando eu casei, eu quis ser igual ao meu pai, né, os ensinamentos dele, e eu vi que começou a dar errado meu casamento. Certo. Até o ponto... E quando eu falo que eu batizei e depois que eu converti, é porque eu batizei, casei um pastor que fez o nosso casamento. A gente já estava indo, né, na igreja, só que eu não... Os hábitos eram os mesmos. Entendi. Você não teve uma transformação na sua vida? Eu não tive a transformação. Você aderiu ao evangelho, mas converter de verdade não. Só que assim, tanto eu como minha esposa, porque nós não largamos vícios, sabe? E chegou um ponto que aquilo... começou a arder no meu coração tão forte, porque eu comecei a fazer... Eu não deixei de fazer as coisas, e quando eu começava a deixar de fazer, um tempo só, e depois eu, vamos dizer, caía. Uma recaída. E aquilo me incomodava extremamente, porque eu já estava na igreja e via pessoas entrando num dia, na outra semana, transformado. Eu falei assim, né? Deus não quer nada comigo, Deus não quer nada comigo, até eu perceber que eu estava envergonhando o nome de Deus. Certo. Foi quando, a última vez que eu caí, que eu falei assim, ou eu tomo, né, rumo, ou eu vou dar um fim na minha vida, porque eu estou envergonhando o nome de Deus. Você sentia uma angústia interna, até onde eu não posso esquecer disso, um amigo, né, que eu falo o que é quando você tem amigo cristão, ele viu a minha angústia e falou, eu quero orar com você, e eu confessei tudo para ele. Olha só. Aí ele falou, você não vai desistir, Deus está te dando a chance hoje. E a partir daquele momento eu falei, sim, eu não quero mais, eu não vou cair mais, e eu transformei. Olha só. Aí eu falo assim, Deus tem a hora certa, né? Só que falta realmente a decisão da pessoa. Certo. Eu creio que Deus, muitas bênçãos poderiam ter vindo. A porta está aberta, mas precisa entrar. Deus não desiste da gente, né? Entendi. Isso fica claro, Deus não desiste da gente. Só que a gente mesmo que retarda a bênção, né? A gente deixa, eu falo assim, eu não andava, né? Eu era o crente gangorra, estava lá em cima, depois estava aqui embaixo. Você não tinha uma constância. Eu não a tinha sua uma constância era sem constante, né? Sem constante. E a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Exatamente. Quando você abriu a sua boca para confessar para esse irmão e tudo, a misericórdia chegou na sua vida. Você sentiu que ali era o momento da transformação. Aí ali, imediatamente, a pastora vai e me convida para fazer o curso como auxiliar do Casados para Sempre. Eu falei assim, aí eu falei, meu Deus, não posso fazer isso não. No outro dia eu falei, não, você vai fazer. Quer dizer, eu estava todo errado e Deus está me levando para esse lado, né? Aí eu já comecei a ver o agir de Deus. Sim. E nós começamos a trabalhar com Casados para Sempre. A vida inteira eu sou ativo na igreja. Certo. Sempre que gostei de trabalhar na igreja. E como servo. Varro igreja, limpo igreja, vou para acampamento, eu trabalho, sempre fui assim. E eu comecei a ver o que mais me chamava atenção na vida
para minha transformação é que eu vi a vida do crente. Certo. Sabe, eu era convidado para ir para aniversário, começava meio-dia, acabava meia-noite, 50 litros de Coca-Cola e todo mundo rindo, brincando. Eu falei assim, eu quero aquilo para mim. Não tinha um álcool e mesmo assim todo mundo feliz. Eu falei assim, eu quero aquilo para mim, eu quero isso para mim. Os pais junto com os maridos, com as esposas, os filhos juntos, sem uma bobagem, sem um palavrão. Eu falei assim, não, eu quero isso. E eu comecei a ver que... Porque esse não era o exemplo de família que você tinha, né? Não era o exemplo. Aí eu falei assim, a alegria deles estava estampada. Estampada. Eu falo assim, que o crente tem uma alegria que não depende da circunstância. Ele não depende da circunstância. E o melhor é você ver uma família estruturada. Certo. E eu comecei a observar isso. Falei assim, não, eu quero isso na minha vida. Só que eu tive que trocar os meus amigos. Eu tive que trocar a minha convivência aonde eu frequentava. Você teve que abrir mão de coisas que antes você não abria mão, mesmo tendo entregado, mesmo estando na igreja, né? É que eu aprendi, é assim, Deus se ele alegra com as nossas conquistas, mas isso não é, ele não vibra, ele não é essencial para ele. O essencial para Deus são as nossas renúncias. Certo. Então, Deus não nos qualifica pelo que a gente conquista. Deus nos qualifica pelas nossas renúncias. Isso é forte. E eu aprendi a renunciar coisas que eu gostava. Entendeu? Coisas que eram prazeres do mundo, que hoje eu entendo que é prazer do mundo. Que você não abria mão antes. Que eu não abria mão antes. E hoje eu sei que são prazeres que duram horas ou finais de semana. Que na segunda-feira vem, né, aquela avalanche de problema. E o arrependimento também. O arrependimento, então, hoje eu posso dizer assim, ó, eu posso ter problema nas empresas, né, briga de vez em quando com a esposa, com os filhos, mas eu sou um homem que durmo feliz e acordo feliz. Certo. Problema hoje não me abala. Hoje eu falo com minha esposa, os problemas, hoje problema são para ser resolvidos. Certo. Então, quando eu tenho qualquer problema, eu falo assim, isso é para Deus me amadurecer. Ou isso é para mim amadurecer dentro da empresa, isso é para amadurecer com meus filhos. Então, eu não deixo eu não me recaio diante dos problemas. Isso não muda quem você é. Ou seja, hoje, a sua convicção em Deus e a sua convicção da sua conversão também não faz com que as circunstâncias interfiram no seu humor, no seu dia a dia, na sua fé. De forma alguma. E assim, eu aprendi, eu choro em casa à noite. Certo. Mas eu chego na empresa, eu sou o mesmo. Ninguém fala que eu estou abatido nem nada. Hoje, Deus me deu algumas experiências que eu sei realmente falar com Deus, me expressar e eu consigo. É uma coisa estranha de falar, mas sabe aquela pessoa que eu tenho certeza da vitória? Certo. Eu tenho certeza. Qualquer problema para mim hoje, eu tenho certeza da vitória. Eu não sei como que eu vou passar. Você tem uma confiança, uma convicção. Né? E todas as experiências que a gente passa, as más experiências, a gente leva para a vida. Com certeza. São erros que nós mesmos, né, praticamos, decisões mal tomadas. Então, você vai aprendendo. Então, hoje eu falo assim, como a Bíblia fala, né, a prova, a aprovação é para a gente ser aprovado. Sim. Né? A gente tem que ser aprovado. E aí, nesse tempo, eu aprendi assim, Deus, eu sempre pensava assim, Deus está preparando a minha bênção. Certo. Eu vou conseguir a minha bênção, está chegando a hora. Só que eu aprendi que Deus, a minha bênção, a sua bênção, está preparada onde Deus. Ele está me preparando e preparando você. Você que tem que estar preparado. Eu que tenho que estar preparado para a bênção. Sim. E eu achava assim, Deus está fazendo, Deus fez o mundo em 7 dias, criou todas as coisas, 6 dias, o 7 descansou. Então, hoje, Deus conhece meu coração, sabe, e o que eu faço é para Ele. Conta pra gente, pastor, como que você se tornou um empreendedor? Como que chegou isso na sua vida? A partir de quando? Como é que foi isso? Essa chave na sua vida? As experiências com Deus, que eu falo assim, Deus tem o melhor para todos nós. E Deus tem uma história escrita desde quando a gente está no ventre. Ele escreveu uma história para mim e para você. Sim. Viver aquela história é decisão minha e sua. E o dia que eu falei assim, eu quero viver a história que Deus escreveu para mim.
E eu tinha, na época, meu pai, a gente tinha lanchonetes e restaurantes. E as lanchonetes e restaurantes nossos era tudo em frente à rodoviária. Nós chegamos a ter 8 casas. Então, assim, o meu trabalho era muito pesado. Levantar 4 horas da manhã. Uma rotina pesada. Num lugar completamente, assim, pesado, né? Passa gente de Passa tudo gente quanto é tudo lugar. jeito. E eu vivi aquilo até quando eu casei, os 30 anos. Certo. Era a sua rotina. Era a minha rotina. E quando meu filho nasceu, eu fiquei 1 ano sem ver ele, porque eu saía 4 horas da manhã e chegava 10 horas da noite. Todos os dias. Aí eu aprendi, eu falei assim, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero mais. E eu dentro da igreja, falei, Deus é o melhor para mim, vai me tirar disso. Foi eu orar. Deus me tirou de uma lanchonete, tirou do restaurante, tirou de tudo. Aí eu fui entreguei meu pai. E eu falei assim, eu quero ser agora, eu vou ser vendedor. Nunca fiz nada na minha vida, com 30 anos. E eu comecei numa empresa, dessa empresa eu fui para outra, e eu comecei a me tornar, como vendas, todas as empresas que eu passei, eu comecei a me tornar o primeiro ou até o 3º lugar de venda do Brasil. E eu comecei a me destacar muito. Certo. Só que eu era representante. E o representante hoje, ele começa a crescer e as empresas enxergam ele assim, ele começa a ganhar mais do que um diretor e automaticamente as empresas entendem que é melhor colocar 2, 3 vendedores no lugar dele, de carteira assinada, né? A gente fez uma carteira e isso é comum entre as empresas. E eu estava cansado disso, falei, se eu faço uma carteira, eu faço um cliente, faço o produto, aí eu comecei a querer uma coisa para mim, pedindo a Deus, e Deus um dia me acordou, me deu o nome da empresa e mandou escrever. Olha. Eu escrevi o nome da empresa e tive o prazer de conhecer o meu sócio. E meu sócio é uma pessoa muito... Pode falar o nome da empresa, qual que é o nome? É a BSG, Brasil Soluções Governamentais. E eu conheci o meu sócio, que ele é da parte jurídica. Certo. Então, assim, eu não tinha parte jurídica, ele é 100% da parte jurídica. O que ele fazia era o que eu fazia, trabalhava para as empresas. Certo. E nós se juntamos e ganhamos uma licitação, uma pré-licitação, onde foi assim o primeiro sucesso nosso. O início. O início de tudo. Então, assim, foi quando realmente eu vi a mão de Deus sobre nós. Sabe, o que Deus tem feito. A nossa empresa, nós temos 4 anos e meio, e assim, o crescimento dela de um ano para outro ano é 200%, o outro é 500%. Então, assim, é a mão de Deus. É Deus, a gente vê Deus fazendo as coisas. Nesse ponto aí que eu queria te perguntar, porque nós vemos muitas empresas no Brasil que elas começam e terminam muito rápido, né? Qual que é o maior desafio de empreender no Brasil? Hoje a gente tem várias empresas. Certo. Tá? Nós somos um grupo, temos várias empresas. O primeiro é você acreditar no seu projeto, né? O segundo é o trabalho, a determinação, né? Eu falo que sucesso não aceita preguiça. Sucesso não aceita preguiça. Mas você trabalha muito, tem que trabalhar com a cabeça. Tem que trabalhar com a cabeça, tem que trabalhar com o corpo, trabalhar de todas as formas. Mas eu sou uma pessoa que eu acordo 4 horas da manhã. Você nunca mudou. Acordo 4 horas da manhã, corro 10 km todo dia, chego na empresa às 5h30. Todos os dias. O trabalho, para mim, é prazer, eu amo fazer o que eu faço. Já passei por vários desafios, né? Por problemas, mas assim, a gente nunca desistiu. Certo. E uma coisa que eu levo muito, eu não dependo de governo, né? Quem governa a minha vida é Deus. Amém. E eu vi muitos empresários, o que nós vamos fazer com mudança política, com isso e aquilo, e eu estava tranquilo. Por quê? Porque eu determinei isso para minha vida, né? Eu determinei isso. Então, assim, eu não deixo, é que eu falei, as circunstâncias me abalar, interferir no que eu vou fazer ou não. Enquanto estava todo mundo parando de fazer investimento, a gente estava 100% de investimento na empresa. E aí, aquele negócio, não existe sorte, existe você estar preparado. Certo. Então, no momento que a gente estava mais preparado, era a pandemia. Foi quando nós explodimos. Ninguém tinha o que a gente tinha. Foi um momento que Deus preparou para que vocês pudessem ter uma oportunidade que ninguém tinha. Aí eu falo, como é que explica, no momento de pandemia, todo mundo quebrando, né, o mundo passando por isso, e a gente
né, Deus escancarou a porta para a gente, como escancarou para muitos empresários, muitas pessoas. Eu posso dar um testemunhal, que assim, eu sou vereador, mas não deixei de advogar, né? Eu continuo advogando. No tempo da pandemia, foi um tempo também que a gente prosperou bastante. Por quê? Porque muitos negócios estavam com problemas, você precisa de quem? De advogado. E a gente está sempre ali tentando ajudar a resolver os problemas, então foi um tempo de prosperidade também, né? Então, isso, aí você falando essa questão do governo, eu fico pensando, né? O senhor entende que na atual conjuntura que a gente está vivendo, por exemplo, nós temos um governo de esquerda, um governo que demoniza, de certa forma, os empresários, o agronegócio, que tem falado muito, né? Nós temos visto a questão de, por exemplo, aumento das invasões de terra e tal. Exatamente. Você entende, como um empresário cristão, qual que é o nosso papel vivendo sobre um governo desse aspecto político? Ilan, eu vejo assim, nós temos que nos posicionar e não aceitar imposição contrária, né? Certo. O que o governo dita. Na minha empresa, eu prego que eu creio, são meus valores, né? Os meus valores, eu não arredo o pé disso. E eu não forço ninguém. Por exemplo, a gente tem toda segunda-feira uma oração. Certo. Uma vez por mês tem um culto. Eu não forço ninguém a participar do culto. Mas todo mundo sabe da nossa postura. Eu acho que a gente tem que ter a postura e entender, porque assim, se a gente está passando, né, tem um governo que é o contrário do que né, são os nossos princípios, basta a gente tem que cumprir, entendeu? E Deus, que é maior de todas as coisas, eu falo assim, ó, Deus já mudou lei para me favorecer. Com certeza. Então, que Deus, se a gente não tiver essa confiança, mas é muito difícil, né? A gente pensa, fala assim, ó, né, os empresários hoje, o que nós vamos fazer? Investe lá fora, investe aqui, né? Aí você fala assim, o Brasil é uma potência. Eu não conheço um país que tem uma potência, assim, um potencial tão grande como o Brasil. E isso me deixa triste, né? As pessoas vão para fora. É muito trabalho, é muito sofrimento, né? Aqui é a nossa pátria, aqui é a nossa... Pois você está falando uma coisa que assim, eu percebo muito. O Brasil é um país muito rico, mas parece que a gente não consegue engrenar no sentido de passar de fase para uma prosperidade mais plena para o cidadão. Você vê isso também? Você que viaja muito, conhece lá fora. E assim, uma coisa que eu falo assim, ó, por que todo empresário, a empresa dele tem que dar lucro? Certo. Né? E quando eu vejo vamos dizer assim, alguns órgãos, alguns municípios sendo administrados por empresários, né? Eles ganharam a eleição, mas são empresários. Você vê que da outra cara muda. Sim. Por que uma... Né, tem uma visão diferente, né? Por que um órgão só dá prejuízo, depois ele começa a dar lucro? Gestão, né? Gestão. Então fala assim, é gestão, então não tem. Por que se a nossa empresa não der lucro, quebra? A gente passa fome. Verdade. Entendeu? E você fala assim, o Brasil, você vê escândalos e tem dinheiro. A gente tem um SUS que todo mundo reclama, mas é só o Brasil que tem. Verdade. É só o Brasil que tem. O mundo passa a mão nos Estados Unidos, você vê. Entendeu? Quebra uma perna nos Estados Unidos. Saúde. Não tem. Então, assim, o SUS é impecável. Comparado no mundo, impecável. Mas a gente é cheio de problema. Sim. Entendeu? Agora, dentro dessa visão, você trabalha muito na questão das parcerias público-privadas, né? Público-privado. Você entende que é uma boa solução para os pequenos municípios e até os grandes, uma solução para alavancar o crescimento do país? Com toda certeza. Isso aí é a solução. Isso tem, né, a gente tem visto em várias cidades. Porque você não entrega, mas você dá a gestão, por exemplo, da educação para uma empresa, essa empresa cumpre o papel, a prefeitura ela não descapitaliza, né, construindo a escola, comprando os móveis. A empresa privada, ela banca a operação, o governo, ela coloca a gestão dela, e o que o órgão pagaria, e ele, na administração dele, ele repassa isso para a empresa. E a gente tem visto isso, tem dado certo. Por que tem dado certo?
empresa privada. Aqui em Belo Horizonte mesmo, nós temos as EMEIs, né? Parcerias público-privadas, onde você tem escolas de um nível de altíssimo, assim, de estrutura, né? Muito melhor do que, por exemplo, uma construída pelo próprio governo. A questão da manutenção é do parceiro e não do Estado, quer dizer, facilita muito mais. E temos também a parceria nos postos de saúde, que a gente vê os postos de saúde lindos, maravilhosos, e também nós temos lá o Hospital do Barreiro, o Hospital Metropolitano, que é um hospital de altíssimo nível, tudo parceria público-privada. É tão bom, né, você estar falando isso, que, por exemplo, o Belo Horizonte está sendo copiado por outros estados. Olha só. Está sendo copiado porque ele é referência em educação hoje. E está sendo referência na saúde por causa do público, dessa parceria público-privado. Então, isso aí, para mim, é a solução. Isso é realmente assim, tira o governo de uma preocupação, né? Tira o prefeito de uma preocupação, de uma gestão, e você coloca o hospital, é uma coisa clara, quando você passa o público-privado, não falta médico, não tem, né? O plantão é cumprido. Então, a gestão é diferente. Eu falo que a gestão é diferente. E, assim, hoje, na minha visão, 100% as cidades teriam que aderir a isso. Porque é a solução. O senhor falou que converteu, aceitou Jesus, mas depois, de um certo tempo, converteu. Como é que foi? Aí, até onde a gente falou, você chegou e falou, vou trabalhar junto com o Ministério Casados para Sempre e tal. Como é que foi o seu chamado ministerial? Dessa igreja... Você imaginava que um dia você fosse não imaginava ser um pastor? Nunca, nunca. E assim, eu sempre queria... Eu tinha prazer. Eu sempre tive prazer de fazer a obra. Eu sempre tive prazer de ajudar os outros. E o prazer que eu tinha, era uma coisa assim, eu sempre, como vendedor, todos os meus clientes, quando eu pregava para eles, então era a minha vida. Eu falava da minha vida. E quando eu tive, né, o privilégio de conhecer o pastor Jorge, ele perdeu um voo, né? Um voo atrasou, nós ficamos 4 horas no aeroporto do Rio, e fiquei conhecendo ele tudo, e ele falou assim, eu tenho vontade de abrir um culto 7 horas da manhã. Eu acordava 4, falei assim, pastor, você está tranquilo. Eu sou auxiliar lá. Aí eu chegava 5h30 nesse culto. E era o primeiro culto. Só um detalhe, você acorda 4, mas você dorme que horas? Durmo 8 horas, 7, 8 horas da noite. É mesmo? Durmo 7, 8 horas da noite. E quando você tem algum compromisso que tem que ficar depois, você passa um pouco das 4 ou não? Não, é um Red Bull, 2 Red Bull, porque eu não... Para aguentar. Para aguentar, porque eu assim, durmo cedo, gosto de dormir cedo. Entendi. É lógico que, né, a gente tem a vida social e todos sair, mas para mim no outro dia é pesado, porque eu costumo acordar cedo de novo. Independente da hora que você vai dormir. Independente. Aí eu comecei a trabalhar, conheci, né, outros pastores, pastor Ismael, e aí o pastor falou assim, Anderson, eu quero que você faça que você estuda. Então lá na GTCM tem o Coinonia. Certo. Eu quero que você faça e que eu vou te consagrar como pastor. Deus falou comigo. Aí eu fiquei naquilo, falei, Deus falou que o seu pastor falou. E eu comecei a fazer o curso. E eu sempre ajudando no culto. Certo. Sempre ajudando no culto. E assim, lá a gente chegava no culto, você chegava às 5, o pastor chegava às 6h30, 7 horas. E eu era só auxiliar. E o que eu fazia lá? Primeiro, eu acendia as luzes, ligava o ar, varria a igreja inteira, arrumava os bancos. Meu papel era esse. Até que eu fiz, que foi assim uma coisa que... um divisor de água na minha vida, né? Quando eu estudei no Coinonia. E o pastor me consagrou como pastor. E eu fiquei nesse culto ainda, e eu comecei a pregar, né? O pastor Ismael me deu oportunidade, comecei a pregar. E assim, eu amo falar da palavra de Deus, porque eu falo aquilo que eu vivo. Certo. Eu não posso falar aquilo que eu não vivo, então eu prego o que eu vivo. Sabe, Deus me deu muitas experiências, eu tenho tanto testemunho, tanta coisa para contar. Conta uma que te marcou, alguma coisa que uma experiência que eu tive muito forte com Deus, vamos dizer assim, eu enterrei 2 filhos. Certo. E eu era uma pessoa que, a minha vida, meu sonho era assim, eu vou ter muito filho. Você queria ter... Então, nasceu o primeiro, aí o segundo morreu, o terceiro morreu. O terceiro a gente tinha certeza convicção que ele ia viver. 9 meses, 9 dias, 18 dias morreu. Misericórdia. E todos os 2 com o quarto pronto, choval pronto, tudo pronto. Então eu falei assim, meu Deus, agora que eu firmei...
E aí eu vi minha esposa um dia orar e falar assim, chorando em pranto de madrugada, ela falou assim, ó, amor. Eu falei, amor, vamos deitar, o que foi? Ela falou assim, ó, eu pedi a Deus para me levar porque eu não quero viver sem ter fé. Eu perdi a fé. Nó. Aquilo para mim me abalou tanto, eu falei assim, Senhor, Forte. se eu tenho o melhor, me dá essa experiência, me dá... Irmã, Deus é tão bom, Deus tão bom, porque para resumir assim, eram 2 homens, Deus me deu 2 meninos. Certo. E para, vamos dizer assim, a cereja do bolo veio a menininha de 10. Olha só. Então fala assim, Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde, nunca vai perder o controle. Amém. Então isso me marcou demais. Porque ele falou assim, ó, e eu aprendi que a gente deve contar os sonhos e como que a gente quer, que eu falava com Deus, Deus, eu quero ter uma família grande, eu quero ter muito filho. Eu quero, sabe, assim, chegar na minha casa... Hoje você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. Qual e que é o nome 2 deles? netas. É o Pedro, Davi, Tomás e Valentina. Né? E eu falo assim, eu tenho tanta... que eu aprendi, as palavras têm poder. Com certeza. E os nossos pensamentos atraem aquilo que a gente pensa. Sim. Eu me vejo numa mesa, isso a minha esposa sabe, disso todos na igreja sabem. Eu me vejo numa mesa de 21 lugares, porque são as minhas noras, o meu genro e meus netos. A minha mesa tem 21 lugares. Está lá em casa. Eu creio. Por quê? Porque eu tenho certeza Você já que visualizou isso, né? Aí eu falei assim, eu não abro mão dessa mesa desse tamanho. Né, nós mudamos, falei assim, ó, vai ser essa... Aí eu brinco com todo mundo, porque assim, Deus está falando na Bíblia, eu vou ver os filhos dos meus filhos. Certo. Está na palavra, entendeu? Está lá, eu e minha casa, né? Servidamos ao Senhor. Vai se cumprir na minha vida. Tem um versículo no livro de Provérbios que diz assim, assim como imaginou na sua alma, assim é. Olha aí. Quando Deus chamou Abraão, que era Abrão ainda na época, ele falou assim, olha para o céu, está vendo as estrelas do céu? A sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Ele tinha filho? Nenhum. Só que Deus estava fazendo com que ele enxergasse, que ele visualizasse a bênção que Deus tinha preparado para ele. Então, o que você está fazendo é que você está enxergando o seu milagre antes dele acontecer. Não foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? Ela estava andando e o texto diz que ela pensou. Ela pensou, se tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei curada. O fato não tinha acontecido, mas ela acreditou que aquilo ia acontecer na vida dela. Então, assim, eu creio com toda a minha força, porque isso está escrito na palavra, que isso que você está projetando para a sua vida vai acontecer. Vai, e aí, Rilan, eu fico vendo assim, os empresários hoje, cristãos, tem muita gente passando dificuldade. Aí uma vez um empresário falou comigo assim, por que Deus prospera, né, muito mais os ímpios do que os crentes? Eu falei assim, a Bíblia fala que o sol nasce para todos. Verdade. Infelizmente, nós que cremos num Deus que pode fazer as coisas, desistimos fácil. As pessoas, você fala o ímpio, talvez ele não crê em Deus, mas ele quebra uma vez e não desiste, quebra 2, não desiste, quebra 3, não desiste. Verdade. E você, são persistentes. A gente, porque tem um Deus, fala assim, coitadinho de mim, eu estou na igreja, eu estou... Então, assim... a realidade acontece. É verdade. Tem coisas que Deus tem que nos dar essa experiência para a gente não, vamos dizer assim, para nos fortificar. Se eu recebesse o que eu tenho recebido hoje, há 10 anos atrás eu tinha perdido. Você não estava preparado para esse momento, eu tinha perdido. Então, assim, isso é nítido. Os empresários que estão hoje têm que ter a certeza, a convicção. Que eu falo assim, a gente já sai na frente. Eu sirvo um Deus que é dono do ouro da prata. Verdade. Né? Eu sirvo um Deus que fala comigo para mim não errar. Né? Ele me dá estratégia. Ele me protege. Né, eu falo assim, todo dia eu oro e falo, Deus, tira de mim, perde de mim as pessoas que vão, que querem, como é que fala, ver meu mal. Sim. Né? Que são os invejosos. Tira da minha vida. Ele já livra, né, dos nossos adversários. Verdade. A gente já sai na frente. Eu falo assim, a competição comigo é ruim, porque eu tenho Deus na minha frente. Não desista. Então, assim, mas, infelizmente, é a realidade nossa, né? É a realidade nossa. E eu falo assim, o que a gente vive hoje é fruto das decisões tomadas ontem. Verdade. Então, se você está vivendo hoje algo bom, foi a decisão tomada lá atrás. Se você está vivendo algo ruim,
É a decisão tomada lá Olha, atrás. eu estou num universo que é um universo muito complexo, que é o universo da política, né? E eu também oro todos os dias: Senhor, me livra do vagabundo. Me livra daquele que quer me prejudicar. Exatamente. Me livra daquele que quer me oferecer um suborno. Eu quero que o Senhor me coloque do lado de pessoas que eu possa abençoá-los e eles possam me abençoar. Exatamente. Então, isso é algo que a gente pode fazer todos os dias. Mas a Bíblia também diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, se a gente não tomar a nossa posição de filho de Deus Exatamente. e começar a buscar de fato, a gente não vai receber. E eu falo e já vivi isso, que a Bíblia fala também que vai usar o ímpio para abençoar o crente. Então, assim, já aconteceu comigo. Uhum. Então, eu aprendi uma coisa assim. Deus, ele vê em nós aquilo que o espelho não mostra. Verdade. Então, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Deu errado, Deus está comigo. Né? Não adianta falar, ninguém pode determinar quem eu sou e quem você é, a não ser Deus. Verdade. A não ser Deus. Então, assim, Deus determina quem você é. E, às vezes, muitas pessoas se culpam pelo passado. Né? Eles não conseguem porque fizeram uma bobagem no passado. A Bíblia fala que Deus, né, joga o nosso pecado no abismo do esquecimento. Do esquecimento. Ele não lembra. Aí a gente fica, né, se cobrando. Tudo se fez novo. É isso aí. O que a gente não consegue mudar o passado. Então, o futuro pertence a Deus. A gente tem que tomar as decisões. Né? Eu tenho projetos, eu tenho sonhos. Coloco tudo diante do Senhor. Né? Eu falo assim, eu sei muito bem lidar com Deus perante ao mundo empresarial. Sabe? Eu sei quando Deus fala assim, não fala nada, e quando Deus fala. Mas eu não deixo, né, todos que sabem, convivem comigo, sabem assim, ele teme a Deus. Eu deixo claro, né? Isso que faz a diferença. Isso que faz a diferença. Então, assim, é o que eu falei. Eu renunciei muita coisa. Né? Renunciei o pecado, renunciei muita coisa e venho renunciando. Claro. Né? A gente vem renunciando. E peço a Deus, assim, Deus, não deixe que eu caia, não quero pecar, mas... até no trânsito a gente tem que tomar um cuidado, que Com certeza. Muito nervoso, mas assim, Deus nos conhece. Deus nos conhece. Então, assim, hoje a gente tem que ter a convicção em Deus, mas ter a convicção de você, acreditar em você mesmo. Sim. Entendeu? E o trabalho, eu falo assim, eu não conheço uma pessoa que... Eu não conheço que prospera sem trabalhar. Eu não conheço assim. Eu vejo empresários. Pega ali com o horário de empresário que trabalha, entendeu? Agora, hoje eu aprendi também a colocar na balança assim. Empresa, né? Deus em primeiro lugar, família e empresa. Tá? E a minha saúde. Então fala assim, Deus me dá, né? Agora não vai fazer exercício, não vou comer bem, o que acontece? Mas o primeiro ministério nosso é a família. Verdade. Primeiro. Mas eu não vou deixar de trabalhar porque é da família, entendeu? Agora, o sábado eu dedico à minha família. São momentos que eu deixo lembranças para os meus filhos, para minha esposa e para mim. Importante. Entendeu? Eu saio. Não adianta você ficar o tempo todo por conta de trabalho e esquecer a sua família. Não adianta. É por isso, pastor, não sei se você concorda comigo, existem muitos filhos órfãos de pais vivos. É o que mais tem. Porque os pais não têm tempo. Aí enche os filhos com presentes. Sim, para tentar compensar, né? Criados com babá. E o filho não quer isso. Aí você pega, né, os filhos mal com... Por que uma menina de uma família tão boa, né, se relaciona com um traficante? Porque essa pessoa deu carinho para ela. Essa pessoa, aí, a maioria das vezes é isso. A gente fica assim, impressionado. Que, eu criei tão bem uma família nobre, uma família... Mas o carinho do pai, o carinho da mãe, eu falo, meus meninos há pouco tempo estavam dormindo comigo. Nem minha pequenininha de 10 anos quer dormir comigo mais, também que eu tenho as netas. Então você pensa, e filhos, nós não perdemos na rua, nós perdemos em casa. É verdade. Filho, a gente perde dentro de casa. E você falou uma coisa, pastor, que eu tenho para mim, eu sempre falo isso também, eu tenho 3 meninas, né? Olha aí. Então eu falo assim, olha, você que é pai, você é referência de homem para a sua filha. Então, se você não diz para a sua filha, você é linda, você é maravilhosa, você é uma princesa, não elogia e tudo mais, lá no mundo está cheio de gavião.
e que vai usar isso, e se ela ouve isso, mas está acostumada a ouvir em casa, fala, não, eu já ouço isso em casa. Agora, se ela nunca ouviu isso, aquilo ali vai soar como o canto da sereia para ela. Exatamente. Teve um dia que eu estava pregando num encontro de casais, e Deus mandou perguntar assim, quem que é pai de menino? Queria que levantasse a mão. Aí os pais levantaram. Eu falei assim, não precisa me responder. Você ficaria totalmente feliz, realizado, se sua filha casasse com um cara igual a você? Pais, um baixou assim. Aí eu perguntei para a mãe. Falei, e vocês, mães? Você ficaria realizada, satisfeita, se seu filho casasse com uma mulher igual a você? Só que Deus falou isso comigo, perguntou para mim, porque eu tinha muita coisa para mudar. Eu, em cima do púlpito, chorando. Porque eu sabia que eu tinha que mudar. Pregando, a primeira a receber é você, né? Eu sabia o tanto que eu tinha que mudar. Que eu não queria que minha filha casasse com um homem igual eu, não. Eu estava cheio de problemas, de defeito. Eu falei, não, tem que tratar minha mulher melhor. Né? E os filhos veem isso. Né? Eu falo assim, a melhor coisa para os filhos é tratar a mãe deles com carinho, com respeito. Hoje eu beijo minha esposa na frente dos meus meninos. Meus meninos, papai, que é isso? Você tem que aprender a fazer isso com sua filha, você tem que honrar sua esposa, você tem que namorar, eu falo com eles. Então, a família é o nosso primeiro ministério, que a gente tem que cuidar. E assim, a Bíblia fala, né, que o homem é o cabeça, o homem que tem que orar, o homem que eu oro... É o sacerdote do lar. Eu oro pelos meus filhos e eu profetizo assim, Deus já tem uma esposa para você que vai te dar muitos filhos, vai te honrar. Eu falo com a minha filha. Eu oro e unjo ela assim na cama. Falo, Deus já tem um homem para você que vai te respeitar, vai ser o provedor da casa, vai te trazer alegria, vai te honrar. Amém. Então, assim, você tem que crer nisso. Porque a gente serve um Deus que... A Bíblia, assim, eu falo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Isso. Eu tenho. Vou passar perda, dificuldade, né? Eu vou, mas tem pessoas que vivem muito mais momentos de tristeza na vida do que de alegria. A vida não pode ser assim. A gente pode ter momentos de tristeza, mas a alegria tem que superar isso. Né? O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Então, não é só, sabe, eu falo que é um conjunto de coisas. Então você não pode deixar... eu não abro mão de domingo servir a Deus. Sim. Sou eu não abro. Eu culto de manhã lá, começa às 7, agora às 7h30, mas nós, a última ceia, vamos dizer assim, o culto tem 3.000 pessoas. Nós começamos com 20. Glória que era a Deus, 10 né? da minha família e 10 da família do pastor. Né? Aí lá na Orla tinha 30 pessoas, tem 300. Glória então a assim... Deus. Trabalho. Aí eu falo assim, hoje lá no trabalho da Orla, nós somos em 8 pastores. Certo. Os 8 são empresários e não recebem nada da obra. A gente trabalha pelo amor à obra, a gente se doa. Né? Glória a Deus. Todos os pastores, eu falo que isso para mim não tem preço, não tem valor, sabe? E assim, eu acho digno do pastor que recebe claro. também, que vive por que tempo vive integral, do reino, né? que trabalha mais que a gente, trabalha de domingo a domingo, e feriado, domingo é o dia que mais trabalha, tem que receber, mas assim, Deus nos deu esse privilégio. E eu falo assim, tanta gente precisando. Porque eu falo assim, tem empresário que Deus usa para abençoar a obra. Ele não tem tempo, mas ele tem um dinheiro, Deus está prosperando ele tanto. E uma coisa que eu falo isso com todo mundo, tá? Que Deus, eu quero deixar essa palavra aí para quem está nos assistindo. Quando Deus muda a sua vida financeiramente, automaticamente está usando a sua vida para você mudar a vida de algumas pessoas, para você ser canal de bênção. Porque Deus não precisa de mim, não precisa de você. Só que Ele vê o nosso coração e fala, abençoa ali, abençoa ali. E quanto eu mais abençoo, mas eu sou abençoado. Eu falo assim, a matemática de Deus, é impressionante. Então, muitas pessoas Deus enriquece, prospera, e essa pessoa vira ela não é rio. Ela segura, um lago. Né? É um lago de mar de sal que fica preso ali. Então, assim, você tem que fluir. Verdade. Você fluir. E eu aprendi isso, eu ensino isso para a igreja. Eu ensino isso para a igreja. Porque tem vezes que o irmão vai pedir uma ajuda para orar. Sim. Mas tem vezes que vai pedir uma ajuda para pagar uma conta de luz. Você tem que enfiar a mão no bolso e dar para ele. E ajudar. Entendeu? Né? E Deus vai usar quem?
as pessoas daqui para quem está disponível, né? Bom, você que está nos assistindo aqui, eu quero te pedir para você também nos seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @irlan.melo. E você que é empresário, talvez você está nos assistindo aqui hoje, né? E está com algum problema na sua empresa, eu quero te indicar a RRB Consultoria, o grupo RRB do meu amigo doutor Rafael Bittencourt. Quem sabe ele não vai resolver esse problema aí dessas dívidas tributárias. Faça contato e eu tenho certeza que o grupo RRB vai te ajudar. Pastor, qual foi a sua maior experiência com Deus? O que você pode me dizer assim que... Eu sei que você contou já essa questão da sua esposa e tudo, mas assim, eu estou falando no ministério, assim, na obra mesmo. O que você pode contar? Na obra, assim, eu aprendi que aonde nós passamos a maior luta é onde Deus vai mais nos usar. Olha só. E quando eu perdi esses dois filhos, um dia eu pregando na sede, e Deus começou a falar comigo assim: para a pregação e chama as mulheres que querem engravidar. Certo. E eu não parei. E eu comecei a esquecer a pregação. E eu falei assim: eu estou ficando doido, né? Era Deus falando e eu não queria... Eu não estava acreditando que era Deus. Eu nunca tinha tido essa experiência da minha cabeça. Falei, sabe, porque... Aí eu falei, gente, eu não estou aguentando. O pastor assustou, falei, pastor, você me perdoa. Mas Deus pediu para me parar o culto agora e chamar aqui todas as mulheres que querem engravidar, que eu vou orar. E assim, tudo que eu estou falando aqui é para a honra e glória de Deus. Amém. E vieram 14 mulheres à frente. E eu assustei com aquilo. Todas chorando em pranto. Muita gente, né? E Deus mandou profetizar por elas. Falei assim, ó, vocês que vieram aqui, Deus parou o culto, porque ouviram a sua voz. Uau. Você vai ficar grávida. Eu orei. As 14 ficaram grávidas. Glória a Deus. Aquilo para mim foi me marcou. Me marcou. E aí é que eu vi que como que Deus usa a nossa vida naquilo que a gente mais passou a dor. E Deus começou assim, eu vi que Deus me usa e usa minha esposa nessa, vamos dizer assim, na gravidez. Sim. Sabe? Tantas mulheres que procuraram a gente, tantos casais que procuram a gente, e a gente pode falar, não, eu passei por isso. Deus não perde controle, não. Pode ficar tranquilo. Deus, né? De uma forma ou de outra, Deus... Então, assim, isso, Deus nos fortificou. Foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Sabe? De falar assim, por exemplo, de orar por uma pessoa... Está em outubro, Deus fala assim, ó, fala com ela que até o final do ano ela fica grávida. Eu falei, vou falar isso não, Deus. Eu orando, eu falei, não vou falar. Até o final do ano, outubro. Sabe o que você fala assim? Eu falei assim, ó, até o final do ano você está grávida. Deus mandou te falar. A menina no dia 24, 23, manda, pastor, estou grávida. Glória a Deus. Então, assim, é para honra e glória de Deus. Eu falo assim, é Deus. Aí essas experiências me marcam, sabe? E assim, o que me marca, fora assim, a minha vida, eu era o improvável. Certo. Sabe, eu era a ovelha negra da família, né? O que não vai dar certo. Todo mundo achava que já era. Já era, não vou dar certo, né? E eu converti, né? Eu falo que a minha família inteira fala assim, está escondendo atrás da Bíblia. Aquilo eles achavam que você não ia mudar, não? Não, nunca. Mesmo e hoje eu falo assim, o meu prazer é ajudar, né, todo mundo, a minha família. Eles hoje conseguem ver, né, quem eu sou, a transformação. E eu falo assim, a maior mudança, o maior impacto que você causa em qualquer pessoa na família é o seu testemunho. Sim. É o seu testemunho. Então, assim, eu tenho certeza que, né, a gente tem defeito, problemas, mas eu sei quem eu sou em Cristo, meus filhos... Quem olha, né, para minha família, para meus filhos, conhece meus filhos. Então, assim, hoje, o que Deus fez na minha vida, a oportunidade que Ele me deu, entendeu? O que Ele tem feito, um homem que não tinha nada, né? Uma pessoa que era o improvável, né? E hoje Ele me dá a oportunidade, né, de ter o que eu tenho, conhecer pessoas que eu conheço, viajar para lugares que... Eu brinco assim, o lugar mais longe que eu tinha viajado é para Guarapari. E aí, Deus transforma. Então, assim, Deus pega, que está na Bíblia, Deus pega humilde e exalta. Exatamente. Né? Deus coloca lá em cima quem Ele quer e tira quem Ele quer. Entendeu? Eu peço a Deus todos os dias, Deus não deixa eu ficar soberbo.
né? Não deixe que suba a minha cabeça. Usa a minha vida, porque eu sou de Deus. Amém. Da mesma forma que Deus me deu, se Deus me tirar, é Deus. Verdade. É Deus. Então, essas coisas me marcaram muito. Aí eu falo com meus filhos viram a nossa situação uma época e vê hoje. Então eu falo com ele, é tudo Deus. Você tem dúvida? Não, papai, não tenho dúvida. Tem pessoas, tem empresários que falam assim, na empresa eu não sou cristão, na empresa é negócio. E na igreja, sim, no dia a dia. Tem jeito de separar o Anderson cristão, servo de Deus, do Anderson empresário? São duas pessoas diferentes? Não tem jeito. Eu falo assim que hoje, infelizmente, as leis, né, por causa vamos dizer assim, o que vem acontecendo no mundo, né, a gente não pode não faz acepção de pessoas, mas a gente prega o que a gente vive, né? E o que são meus valores? Eu não posso deixar de falar dos meus valores, em quem eu creio, que eu creio na Bíblia. Negociar dentro da minha empresa, valores. eu não posso negociar isso. Dentro da minha empresa eu não posso. Agora, eu não posso também forçar. Claro. E a gente não força as pessoas a ouvir uma palavra, a participar de uma célula. Claro. Eu não forço. Só que a mesma coisa, né? Outro dia a gente estava numa discussão dessa. Eu conheço uma empresa e eu conheço os dois donos, são casados um com o outro, dois homens. Eles fizeram uma agenda com arco-íris e deram para todos os colaboradores. Deixou claro, quem quiser usar, usa, quem não quiser usar, não usa. Ele acredita naquilo, né? Falou daquilo. Então, eles são o dono da empresa. Agora, como que é o dono da empresa, eu não vou poder falar, né, de Deus. Como que eu não vou... eu não posso... Eu lido com vários empresários. Sim. Né? E tem empresários que a gente vai a um jantar e depois, assim, chega um ponto da noite e fala assim, eu vou para a farra, eu vou para o negócio. E eu sei a hora certa de eu falar que eu sou pastor ou não, porque eu não misturo as coisas. Mas todo mundo fica impressionado, fala assim, você falou com a gente? Então eu falei, não vou não. Não, por que não? Não vou não, rapaz, eu não gosto desse trem não e tal. Só que você vê depois o vazio. O vazio, né? Aí, sabe? Aí assim, eu não posso, isso para mim é negociável. Entendeu? É inegociável. Eu não posso ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa fora da igreja. Não posso. A gente tem princípios. Então, assim, para mim, isso assim, não tem como. O empresário, a empresa, até você trabalha numa empresa que você é cristão, a pessoa não é. Certo. Né? Uma vez, na hora que aconteceu comigo, eu recém-convertido, eu já tinha um escritório de representação, a menina que trabalhava comigo, crente, aí o cara começou a me ligar, eu falei assim, fala com ele que eu não estou aí não. Ela falou assim, mas eu não posso falar isso não, eu estou mentindo aí. Eu falei, meu Deus do céu, a minha funcionária falando comigo. Eu falei, eu estou mentindo, não posso falar isso não. Você está me deixando numa situação terrível. A minha cara... Aí eu falei, não posso fazer isso. Tá vendo? Olha, ela se posicionou. Sim. Eu podia ter mandado ela embora. Mas ela se posicionou. Então a gente tem que se posicionar. Com certeza. Entendeu? E eu valorizei ela. Só Deus Muito sabe mais, como é que eu valorizei essa mulher. Me chamou atenção. É uma funcionária que... Eu falei assim, eu estou mentindo. É verdade, eu não posso fazer isso não. Eu falei que eu não posso atender. Eu sei, Anderson, pelo que você já contou aqui, nesse tempo que a gente está conversando, que Deus já superou e muito os seus sonhos, aquilo que você imaginava da sua vida. Mas se for hoje... se eu te perguntar hoje, qual que é o seu maior sonho hoje? Não estou falando só na vida empresarial, não. Na sua vida, qual que é o seu maior sonho hoje? Eu acho que assim, na idade que eu vou fazer agora 53 anos, o meu maior sonho é ver meus filhos casados, né? Eu falo assim, hoje, ver eles casados e bem casados, né? E eu quero deixar um legado para meus filhos. Certo. Eu sempre quis, assim, o normal do pai é querer deixar bens. Né? Deixar bens para os filhos, dinheiro. Eu não penso isso mais. O meu sonho é que todos os meus filhos estejam presentes de Deus. Eu quero ensinar eu quero que eles me vejam muito mais como um homem de Deus do que como um excelente empresário. Eu quero que eles tenham o prazer de falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. Né? A minha filha falou, eu quero casar com um homem igual ao meu pai. Então, esse sonho
hoje é o que eu tenho. Deixar esse legado. Deixar esse legado que meus filhos... o dinheiro, Irlan, é consequência do trabalho. O dinheiro é consequência do trabalho. Eu falo, o dinheiro, ele é bom. Não podemos falar que o dinheiro é ruim, mas o dinheiro é a causa de todos os males. Sim. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, amor ao dinheiro, tem gente que é ficcionado, né? Porque assim, o dinheiro vira o Deus dele. Não pode. Vira o Deus. Então assim, isso não pode acontecer. Então eu quero que meus filhos, é o meu sonho, que nenhum da minha casa, assim, todos estejam na presença de Deus. E todos têm promessa. Amém. Então assim, a gente como pai, a gente fica preocupado. Eu estou com um filho de 24, 2 adolescentes. Né? Os adolescentes, você sabe, adolescentes como que é, né? O hormônio não converte, então aí a gente fica preocupado. Sim. Mas aí Deus fala assim, eu cuido. Eu te dei, eu falo assim, a Bíblia fala que filhos são presentes de Deus. Verdade. É só Ele para dar um negócio. O que tem a coisa que a gente mais ama nessa vida são os filhos. Verdade. É o prazer maior, né, da gente, pai, mãe, homem, mulher. Quem que dá isso? Deus. Com certeza. Olha, é Deus que dá. Então, se Deus dá, Deus cuida. Com certeza. Aí eu determino lá dentro de casa. Eu falo assim para a igreja inteira, eu determino lá, ó, meus filhos não vieram, Deus não me deu meus filhos para me envergonhar. Vieram para me trazer alegria. Amém. Aí eu falo assim, ó, meus filhos adolescentes, que falam assim, mas quanto mais cresce, mais te dá trabalho. Eu falei, não, meus filhos, quanto mais crescerem, ficarem adultos, mais alegria vai me trazer. Você mesmo falou no início que as palavras têm poder e tem mesmo. E quantas pessoas não usam assim, não é adolescente, é aborrecente. Ou seja, você está profetizando algo contrário à palavra de Deus para a sua família. Eu não admito, eu não assim... eu não deixo falar isso. Então, assim, eu sou categórico nisso. É uma coisa que vem nos atrapalhando muito, que eu acho que todas as famílias, né, o tal do celular. Verdade. Que a gente... Isso tem sido, assim, o mal, para mim, é o mal do século. Lá em casa, por exemplo, eu determino assim, ó... Tem horário. No almoço ou no jantar, na mesa, ninguém toca no celular. Aí, para evitar problema, coloca lá no seu quarto. É uma coisa minha. Você é careta, papai, esse negócio. Eu falei, não, na mesa não. Por quê? Eu tenho certeza que quando esse cara mais velho, eles vão fazer o mesmo com os filhos. Porque senão a gente não tem diálogo mais. Né? Verdade. A gente fez uma viagem agora de férias, a gente sentava nas mesas, ninguém com celular. Esquece. Papai, aqui tem internet. Esquece. Ninguém com celular. Eu tive o prazer agora de passar uns dias com meus filhos, tomar café da manhã, almoçar, café, janta, e sair à noite. Eu nunca tive conversa com meus filhos igual eu tive agora, de negócio, o que eles querem ser, se vai para a empresa, se não vai, o que o outro quer fazer. Eu fico impressionado. Os meninos de 16 anos, a gente acha que é criança, a visão deles é outra. É porque filho pra gente não cresce, né? Não cresce. Então a gente tem que conversar para saber quem eles são. E aí, assim, eu fiquei bobo de ver meus filhos, o pensamento deles, entendeu? Como eles estão. E uma experiência que eu tive muito grande com eles foi assim, eu falei com eles assim, filho, eu nunca vou forçar a vocês seguirem, né, os meus passos. Mas você nunca esqueça disso, né? A vida com Jesus é melhor. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei assim, ó, aí Deus me deu sabe assim, uma palavra, ele falou assim, fala isso. Eu falei assim, ó, vou falar desse jeito para você. Lembra dos seus amigos que a família teme a Deus. E você tem vários amigos que não temem a Deus. De qual família que são mais felizes? Qual família que tem menos briga? Qual família que você vê que os filhos são mais felizes? Família estruturada, uma casa feliz. Você conhece os dois lados. Aí eles começaram a dar até nome. Eu falei assim, você quer ter qual família? Você quer ter qual família? Ele falou, não, essa e essa. Eu falei assim, é isso que eu escolhi a servir a Deus. Entendi. Porque nós temos alegria. Entendeu? A gente brinca. Lá em casa eu brinco com meus meninos até hoje. Entendeu? Nós juntamos 3 e brincamos de lutinha. Então, assim, é aquela alegria. Tem alegria. E quando eu passei isso para meus filhos, eu vi que eles ficaram pensativos e falaram assim, não, papai, você tem razão. Você tem razão. Eu falei assim, por isso que eu amo Jesus. Ajudar eles a fazer as escolhas desde cedo, não é isso? As escolhas, porque né, muitos, eu falei assim, filho, a gente... Né, o dinheiro traz alegria, ele traz um conforto, traz alegria, traz, né, uma viagem boa para a gente, mas
o dinheiro ele não compra a paz. Eu sempre penso assim, o dinheiro compra tudo, mas só Deus que dá a paz e a alegria. Verdade. Isso não vende. Né? Eu conheço muitos empresários que não tem onde botar dinheiro. Nem saúde, né? Não tem saúde, não tem. A esposa está em depressão, o filho está na droga. Então, assim, o que adianta o dinheiro? O que adianta o dinheiro? Então, assim, é Deus. A prosperidade de Deus, né? Eu falo assim, eu falo, ensina isso para a igreja. A prosperidade de Deus, ela é completa. Ela é no dinheiro, mas ela é na alegria e na paz. A paz que excede todo entendimento. Eu sou um homem hoje que eu sou doido para voltar para casa, porque lá em casa tem paz. E nós estamos chegando no final, pastor. Estou lembrando, você está falando isso, eu estou lembrando uma passagem, né? Uma passagem nos Salmos que diz assim, ó, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Deus. Então, essa paz que excede todo o entendimento, só quem realmente conhece a Deus e vive uma vida com Deus é que consegue alcançar. Nesse tempo final aqui, eu gostaria assim, de te dar uma oportunidade para você deixar uma mensagem. Às vezes tem pessoas que estão nos assistindo aqui e que precisam de uma palavra, que vão receber uma palavra, ou também para suas ovelhas, as pessoas que te acompanham. Se pudesse ficar à vontade para deixar uma mensagem final para o povo. Uma coisa que eu quero deixar no coração de todos aí que estão nos assistindo. Deus conhece a sua história. Deus conhece, né? A Bíblia fala que Ele conhece os fios de cabelo que a gente tem na cabeça. Quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça? Deus, Ele tem uma história escrita para você. Viver essa história ou não, né? É você que decide. E viver a história que Deus tem para nós é a melhor coisa que nós podemos escolher. Com Deus, nós somos mais fortes. Amém. Com Deus, a gente crê na vitória, a gente tem certeza da vitória. Com Deus, nós temos problemas, mas Deus soluciona e nos dá caminho mais rápido. Tem muitos empresários hoje que vai ver a gente, assistir, e vai falar assim, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas eu tenho a certeza, a convicção, que Deus pode mudar a sua história, como Deus mudou a minha história. Amém. Como Deus mudou a minha história. E eu aprendi que o milagre de Deus depende muito da gente. O milagre de Deus depende muito da gente. E o que eu falei no começo aqui, né, do nosso bate-papo, Deus não vai te aplaudir pelas suas conquistas. Deus vai te aplaudir pelas suas renúncias. Então, Deus está esperando muita gente renunciar a algumas coisas para escancarar a porta. Verdade. Para escancarar a porta. Porque a única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. E não tem jeito de Deus nos abençoar se a gente estiver em pecado. Sabe por quê? Porque a gente assina um duplicado para o diabo. Tem vezes, talvez Deus está com uma... Né, mandou o anjo entregar, eu brinco assim, mandou o anjo, vai lá, entrega a bênção para a pessoa tal. Aí o diabo vem e fala assim, não, aqui, ó, duplicado aqui. Aqui, não dá para passar. Ele está com a amante, como é que você vai abençoar ele? Aí Deus recolhe. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Aí as coisas não acontecem na vida da pessoa. Peraí, não aconteceu um tempo, ok, está amadurecendo a gente, mas a vida inteira a pessoa passar por isso, entendeu? Complicado. Tem algo errado. Então, assim, se posicione diante de Deus. Amém. Se posicione diante de Deus, porque assim, Deus tem o melhor para nós. Amém. Eu creio e eu tenho certeza absoluta. Diante da sua posição, diante de Deus, Deus fala assim, agora eu vou te honrar. Amém. É o que aconteceu comigo e eu vejo acontecer na vida de vários e vários empresários. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu quero, assim, agradecer você que está nos assistindo aqui também. Eu sei que você também foi impactado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que você possa colocar os seus planos nas mãos de Deus e eu tenho certeza que Ele vai realizar o desejo do seu coração. Até a próxima semana aqui no Conexão com Irlan Melo. Deus te abençoe.